Olá pessoal, primeiro eu queria agradecer muitíssimo, porque hoje está sendo o lançamento do meu e-book Leitor Supremo, que tem muito a ver com o que a gente fala aqui no nosso canal do Mabook Club, e ele já virou best-seller em 3 categorias da Amazon e eu tô muito feliz. Esse livro realmente é um divisor, realmente para quem quer ter a leitura e os livros como uma grande ferramenta aí para você se transformar, esse é o livro que vai te ajudar. Vai te falar sobre ferramentas, insights, técnicas, vai te ter exercícios para te ajudar nessa sua trajetória, além da gente aqui do Mabook Club trazendo sempre grandes insights, leituras comentadas e muito mais. Mas, sem mais delonga, o link direto aqui do e-book pro Amazon tá aqui embaixo na legenda. Se tiverem interesse, vontade, fiquem à vontade. Seria um prazer para mim, na verdade. Eu agradeço muito, mas vamos lá. E hoje, olha que legal, a gente está entrando no ROI da leitura. O ROI da leitura, ele foi um dos porquês que eu comprei esse livro. E um dos porquês que eu fiz aquela reunião com a equipe do Steven Kotler para receber a Masterclass de mesmo nome, ROI da Leitura. Então, depois eu vou fazer um vídeo, como eu prometi, para vocês, mas a gente está entrando aqui num tópico muito legal e que tem totalmente a ver com o livro que eu estou lançando no dia de hoje. Desculpa aí o cabelo, que tá uma loucura aqui nesse lançamento. Mas só agradecimentos. O ROI da Leitura, página 103. Vamos lá? Uma mentalidade de crescimento deixa o cérebro em condição imediata para o aprendizado e um filtro da verdade fornece meios de avaliar o que se aprendeu. Isso leva à próxima pergunta, sobre o material do aprendizado. De qual fonte exatamente podemos tentar aprender? E isso nos traz a uma verdade dura. Se você tem interesse em aprender, tem interesse em livros. Certamente, como autor, pode parecer que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, mas me escute. Um dos fatos mais perturbadores sobre a profissão que escolhi nesta era digital é a frequência com que as pessoas me dizem não lerem mais livros. Às vezes, leem artigos de revistas, com frequência blogs. Um livro é um compromisso grande demais. É um comentário que ouço muitas vezes. Isso não me surpreende. De acordo com o National Endowment for the Arts, a maioria dos adultos passa, em média, 7 minutos por dia lendo por prazer. Alguns anos atrás, Pew Research Center informou que quase 1/4 dos adultos norte-americanos não lera um único livro no ano anterior. Porém, embora possa não surpreender, isso é devastador para qualquer um que tenha interesse em dominar a arte do aprendizado. Para explicar por quê, vamos começar com a principal resposta que ouço. Um livro é um compromisso grande demais. Se a gente está falando de um livro de 200 páginas, esse, por exemplo, tirando as notas aqui, as partes finais e tal, deixa eu ver aqui, ó, pós-fácil, tirando, ó, notas de empilhamento, não sei o que, 256. Isso dá mais ou menos, até, claro que depende muito, né? Mas mais ou menos 6 horas de leitura. A média aí, entre 200 e 300 páginas, é mais ou menos de 6 a 8 horas de leitura. Então, o compromisso grande demais quer dizer um investimento de tempo para aquele fim. Então, a pessoa está falando, é um compromisso grande, por quê? Pode ser dinheiro? Pode. A pessoa gasta mais ou menos de 20 a 40 reais, né, num livro, em média de 20 a 30 reais num livro, e uma média de 6 a 8 horas. É esse investimento que as pessoas estão achando que é grande demais. É justo, mas vamos falar sobre o que se consegue em troca desse compromisso. Há uma proposta de valor aqui. Você disponibiliza seu tempo a um autor em troca das ideias dele.
Então, vamos decompor a natureza exata dessa troca. Comecemos pelos blogs. A velocidade média da leitura de um adulto é cerca de 250 palavras por minuto. Em média, um post de blog tem 800 palavras. Isso significa que a maioria de nós lê, em média, um post de blog em uns 3 minutos. Então, o que você ganha com esses 3 minutos? Bem, em meu caso, uns 3 dias de esforço. Ele, como autor, é o que ele despende para escrever um blog daquele tamanho. Para um blog típico, geralmente gasto cerca de 1 dia e meio pesquisando um assunto e a mesma quantidade de tempo escrevendo. A pesquisa envolve principalmente leitura de livros e artigos. Também converso com especialistas. Se o tópico é da minha área, geralmente 1 ou 2 conversas bastam. Fora da minha área, sobra para 3 ou 4. Em geral, a escrita exige um pouco mais de leitura e 1 ou 2 conversas extras, além do trabalho duro de juntar essas palavras para formar um bom texto. Esse é o valor da troca. Os seus 3 minutos e meio em troca da minha assimilação de 50 a 100 páginas. Deu um pico de luz. De 50 a 100 páginas de um material que vale a pena depois de passar de 3 a 5 horas falando a respeito dele e de passar mais de 1 dia e meio acrescentando minhas ideias novas e, por fim, reestruturando o resultado geral em algo legível. Agora, vamos analisar um artigo de revista em formato longo, um tipo que você encontraria no Wired ou no Atlantic Monthly. Geralmente, esses artigos têm cerca de 5.000 palavras. Então, a gente foi de um blog de 800 para um artigo de 5.000 palavras. O que significa que uma pessoa comum leva uns 20 minutos para ler. Então, mais uma vez, o que você ganha em troca desses 20 minutos? No meu caso, cerca de 1 mês de pesquisa. No meu caso, 1 mês de pesquisa antes de a matéria efetivamente começar, mais 6 semanas elaborando a matéria. Pense em 25 conversas com especialistas e muito mais leituras. E outras 6 semanas escrevendo e editando. Portanto, em troca da sua anuência de dar às minhas palavras cerca de 20 minutinhos do seu tempo, você está conseguindo acesso a uns 4 meses da minha massa cinzenta de trabalho para tudo isso. Olha que loucura! Olha que loucura! Acredito que, se analisar as coisas por essa perspectiva, você verá que um artigo médio de revista é uma troca justa. Como leitor, seu tempo quintuplica, mas meu tempo como autora aumentou 30 vezes. Essa é uma barganha incrível, mas com livros já são outros 500. Você vê aí que ele está pegando textos pequenos, esforços pequenos, mas ele está fazendo um comparativo direto entre o seu grande compromisso, né, que ele fala que as pessoas têm, com o grande compromisso com quem escreveu e pesquisou. Então ele está tentando ver uma disparidade aí de compromissos entre o conteúdo e o valor ali e o seu tempo para você ler o que está escrito e assimilar, né, o aprendizado. Consideremos Super-Humanos, meu livro sobre um fluxo e a ciência definitiva do desempenho humano. A obra, com cerca de 75.000 palavras, portanto, o leitor comum leva cerca de 5 horas para lê-lo. Então, o que você ganha pelas suas 5 horas? No caso, o de Super-Humanos, cerca de 15 anos da minha vida. Compare os números lado a lado. Blog, 3 minutos, rendem 3 dias. Artigos, 20 minutos de leitura, rendem 4 meses. Livros, 4 horas, rendem 15 anos. Então, por que é melhor ler livros do que blogs? Conhecimento condensado. Se você fizer uma maratona de blogs e passar 5 horas lendo os meus a uma velocidade de 3 minutos e meio por blog, conseguirá avançar por 86 deles. Portanto, você está trocando essas 5 horas por 257 dias
do meu trabalho. Por outro lado, se você passar essas mesmas 5 horas lendo os Super-Humanos, terá conseguido 5.475 dias. Olha que legal esse paralelo que ele faz sobre a densidade e o tempo gasto. Agora, a gente sabe que ele é uma mente brilhante. A gente sabe que ele faz grandes pesquisas, encontra com pessoas importantes e tal, mas tempo gasto não é necessariamente ligado à densidade de conteúdo de entrega. Há uma pequena diferença disso que eu acho que ele não está entendendo a correlação, né? Eu acho que, às vezes, uma pessoa gasta muito menos tempo, mas pelo exponencial de pensamento dela, de repente, a entrega é muito maior do que alguém que gastou 5.000 dias para escrever um negócio. Depende muito. É só isso que eu quero falar. Só isso que eu quero jogar aqui. Sem dúvida, há outras fontes de informações indispensáveis. Talvez ler não seja só a praia. Talvez sejam palestras ou documentários. Infelizmente, mesmo que palestras e documentários sejam ótimos para aguçar a curiosidade, nenhum deles chega perto da quantidade de informações de um livro. Digamos assim, dou várias palestras por mês, geralmente com 1 hora de duração. Se estou falando sobre fluxo, essa hora rende a você as informações contidas em alguns blogs, 20 páginas de livros, do livro Super-Humanos, e mais 20 páginas do outro livro dele que se chama Roubando Fogo. Talvez, como Lambuja, algumas histórias que não apareçam nos livros. Ao todo, são 70 páginas de texto em troca de 1 hora do seu tempo. Parece uma troca legal, mas esse é o problema. Você perde os detalhes. Novamente, considere o livro Super-Humanos. O ouvinte obtém 20 páginas do livro, mas apenas 1 ou talvez 2 detalhes por páginas. E, na verdade, o livro contém muito mais informações. A contagem de detalhes do leitor é de 4 a 8 páginas por dia, além de um período muito mais longo de processamento de informação. É mais ou menos isso que a gente tem feito aqui, né? A gente não tem feito 4 páginas, a gente tem feito um pouquinho mais, mas a média não sai de 8 páginas na nossa leitura. Então, dando uns vídeos aí de mais ou menos, em média, 25 minutos, né? Que a gente tá aqui. Mas a gente tá degustando, é isso que ele tá falando aqui. A gente tá degustando o conhecimento. A gente dorme com ele, né? Imagina aquela pizza no dia seguinte. Eu não gosto, eu gosto de pizza do dia mesmo, pizza quentinha, né, instalada assim, saindo do forno. Mas falam que a pizza do dia seguinte costuma ser melhor e grande parte acredita nisso. Então, é como se fosse isso, né? É como se fosse você degustar, né? Ter tempo para degustar. É o meio ditando os termos da mensagem. Talvez é neurobiologia básica. Além disso, os livros pagam dividendos de desempenho. Estudos revelam que eles melhoram a concentração ao longo prazo, reduzem o estresse e evitam o declínio cognitivo. Também foi provado que ler melhora a empatia, o sono e a inteligência. Se você combinar essas vantagens com a densidade de informação que os livros proporcionam, começa a entender por que todos, desde os gigantes da tecnologia, do Bill Gates, a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, até ícones culturais como Oprah Winfrey, Mark Cuban, Warren Buffett, atribuem seu sucesso à incrível e inacreditável paixão pelos livros. Os livros também foram a primeira dica sobre desempenho que eu aprendi quando estava começando a estudar sobre o impossível. Quem me ensinou foi um mágico maravilhoso chamado Joy Leffler, dono da Pandora's Box, a caixa mágica
porque consumiu a minha infância. Pandora's Box era uma loja de maravilhas, comprida e estreita. A parede à direita eram só janelas e à esquerda, clara, brilhante, um turbilhão de engenhocas mágicas, cartas, moedas, penas, flores, sedas, espadas, gaiolas, cartolas, espelhos de todos os formatos e, é claro, cordas. Mas a parede de trás, a primeira coisa que todos viam ao entrar na loja, lotada de livros. De parede a parede, do chão ao teto. Fiquei intrigado. O livro Modern Coin Magic, Moeda Mágica Moderna, em tradução livre, de Bobo, estava em um lugar de destaque, chamando a atenção. Mas certamente a cimitarra adornada do truque, da espada atravessada pelos cartões, era melhor para os negócios. Afinal, como Joey constantemente afirmava, a mágica era uma parada dura e ele precisava de toda a ajuda que eu conseguisse. Certo dia, lhe perguntei por que não mudava os livros para um lugar menos importante e enchia o espaço chamativo com coisas que ele pudesse realmente vender. O Joey balançou a cabeça, apontou para a parte de trás da loja e disse: eles ficam onde estão. Por quê? Livros, disse ele sorrindo, são onde guardam os seus segredos. Olha que legal. Gostei, achei que foi bem interessante esse capítulo, hein? Vamos deixar pra gente dormir com isso e virar a pizza gelada do dia seguinte. Se você gostar, coma. Se você não gostar, devore de novo essa aqui que tá quentinha. Até a próxima leitura. Muito obrigada novamente pelo maior elogio, a compra do e-book. Agradeço muito. Boa leitura. Se tiver alguma dúvida, algum insight, alguma referência, eu tô aqui na inbox, na legenda, nos comentários para trocar com você. Até a leitura de amanhã.